Olá, alunos do quinto ano A e B. Aqui é a professora Sandra. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma semana de atividades. Não vamos deixar a distância impedir a transmissão do nosso conhecimento. É difícil, mas são momentos que nós vamos passar e superar com muita propriedade. Desejo que tenhamos um bom proveito nessa semana. Vamos então à nossa aula de hoje. Imagine que você abriu a página de um livro e deparou com o texto a seguir. Antes de lê-lo, responda: qual é o gênero textual? O que lhe mostrou a chegar a essa conclusão sobre esse gênero? Fica a pergunta. Agora você vai dar uma pausa e fazer a leitura do nosso deleite. Boa leitura! Hoje na nossa aula nós vamos estudar mais um gênero textual, poesia visual. Mas o que será a poesia visual? Quais são as suas características? Como ela é formada? Quando pensamos em poesia, nos vem à cabeça um texto todo modelado, formal e perfeitinho. Sim, isso é um estilo de poesia, mas não é o único que existe. Um dos principais intuitos da poesia é a expressão humana, independente do formato como que é apresentado. Por isso, nós vamos ver hoje poesia visual. Ela é totalmente diferente a sua estrutura da poesia que nós vimos na aula passada. Para começar, eu trouxe aqui uma poesia visual para a gente conhecer. O título é Missão Clipe. Nossa missão nesta vida é ser um clipe, unir e unir-se às pessoas, criar vínculos e laço de importância e afetividade. Observe que essa poesia ela tem o formato de quê? De um clipe. Então, por isso ela é visual. Se nós percebemos aqui, através do formato do clipe, o autor escreveu a poesia e ele aproveitou para usar. Qual é a função do clipe? É unir papéis, né? E aqui o autor usou a expressão clipe para fazer o quê? Nos passar essa mensagem, a importância das pessoas unir-se, certo? Então, a principal característica da poesia visual é o seu formato. Ela é toda, por isso diz, visual. Ela pode ser, a partir de uma gota da água, você produz a sua poesia. Ela demonstra, ela não tem uma forma. Ela é uma expressão poética não formal, que valoriza os efeitos visuais, ou seja, prioriza a formação de imagem. Os poemas visuais, como o próprio nome diz, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo o que é capaz de ser captado pela visão ganham destaque. Como se fala em destaque das percepções visuais, muitas coisas podem ser incluídas e não se proíbe a mistura com outras imagens ou linguagens. Diferentemente das poesias que nós estudamos nas aulas passadas, a poesia visual, além de ser lida, ela pode ser vista. Agora nós vamos ver quais são as características da poesia visual. Ela utiliza de recursos não formais para expressar as mais diversas situações. Pode haver poemas com efeitos de sonoridade, movimento ou até ausência de linguagem verbal. Ou seja, você não precisa nem colocar palavras, o simples fato de você fazer um desenho com alguma letra ou
a forma como a mensagem que você quer passar já é uma poesia visual. Não existe uma forma fixa, o autor é livre para escolher quais recursos quer utilizar. Então, é uma maneira de fazer com que a gente coloque a imaginação em prática, sem muita preocupação com a formalidade. Nesses poemas visuais, ou também conhecidos como concretos, muitos deles a leitura segue os contornos de uma imagem, de um desenho, como por exemplo aqui, poema Xícara. Observem que o autor colocou na xícara e na fumaça fez o seu poema. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheirinho, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. Ou também de um desenho, ou então as próprias palavras formam o desenho. No caso desse exemplo, com a letra R, começou e no final ele escreveu reciclar. Nesse outro exemplo, nós temos aqui o formato de uma lua e são todas com palavras. Outro exemplo, nós temos aqui canções para ninar gatos com insônia. Ele fez todo o desenho do gato com as palavras ron ron e zzz, que é o sinal de dormir. Aqui nós temos o exemplo de uma flor que também, bem me quer, mal me quer, surgiu a poesia visual. Aqui temos mais alguns exemplos. Observem que esse daqui é uma poesia visual e o título é Onda. O autor se inspirou nas ondas do mar e fez a sua poesia. Então ele colocou os versos semelhando ao balanço da onda do mar, morno contorno da onda redonda, pluma de espuma, lenda de renda, frase de gaze, riso de guiso, ninho de arminho, onde se esconde aéreo mistério, e assim vai. Então olha que delícia, que maravilhoso, fica bem diferente, é instigante, você viaja lendo essas poesias visuais. Já Sérgio Capalelli, que é um grande poeta brasileiro e ele escreve principalmente para crianças, ele fez aqui Jacaré Letrado. Observem que nós temos o desenho de um jacaré e ele é todo preenchido com a palavra jacaré. Então também não deixa de ser. Aqui o outro autor fez o contorno com as palavras de um olho. E aí ele escreveu a sua poesia. Esse outro autor, que até foram alunos de escolas que fizeram, o tema é reciclar. Então fizeram usando as palavras, fez o texto, a poesia em forma de uma árvore. Observaram como é interessante? A poesia visual nos dá asas à imaginação. Vamos colocar em prática em breve. No seu livro de português, na página 118, você vai encontrar uma poesia visual. É muito interessante. E você vai ver como o autor colocou a sua poesia em que formato. Vou deixar o suspense para você ir lá no seu livro e fazer a leitura, para ver que essa estrutura também é chamada de poesia visual. Não deixe de ler, é muito interessante, ok? O movimento literário da poesia visual, ele é mais recente, surgiu depois do modernismo. Esse movimento literário veio para romper com os padrões formais das artes que já haviam sido produzidas, porque ele representava a sua própria expressão de
livre de fazer do seu jeito, não precisava seguir um padrão para escrever. Aqui nós temos uma curiosidade sobre o poema visual mais antigo que se tem conhecimento, é anterior ao ano zero. A obra é O Ovo, de Simías de Rhodes, que foi escrito em 300 a.C. E ele escreveu sobre o ovo, no formato de ovo. Vejam que interessante. Então, aí esse estilo de poesia foi esquecido. Outros artistas não continuaram esse movimento e ficou esquecido por vários séculos, até que após o movimento modernista, os literários voltaram a produzir esse formato, pois eles acreditavam e acreditam que é uma forma de expressão livre. E então, gostaram desse gênero textual? Bem diferente, não é? Você pode aprimorar o seu conhecimento fazendo pesquisa. Acessando na internet poesia visual, você vai encontrar uma infinidade de poemas e você vai poder se deliciar e, ao mesmo tempo, aumentar a sua criatividade, ok? A parte boa da nossa aula é a atividade. Vocês vão ler o conto Amoreco. A partir dele, vocês vão fazer a atividade de número 3 da página 229 do seu livro de língua portuguesa. Mas a produção do texto é no caderno de produção textual, certo? Então, qual é a atividade? Vocês irão representar uma poesia visual usando os pingos da chuva e vão colocar palavras que transmitam os sentimentos que o conto lhe causou, certo? Então, você vai ler o texto várias vezes e depois vai produzir o seu texto visual, tendo como base os sentimentos que o conto lhe proporcionou. Faça com muito capricho o seu poema visual. Use a sua criatividade, você é capaz, ok? Estudando o processo histórico do Brasil, nós vimos que em 1822 o Brasil tornou-se independente. Mas os problemas acabaram? Tornou-se independente e tudo ficou resolvido? Só que não. O Brasil se tornou um país independente, mas esse fato não trouxe tranquilidade às pessoas. Ao contrário, começava mesmo um período longo de disputas e embates, envolvendo os mais variados grupos da sociedade. Foi o chamado período regencial, onde o Brasil passou a ser governado por regências ou regentes, porque Dom Pedro ainda era de menor idade. Nesse período no Brasil, sobravam desigualdades sociais. O Brasil era um país rural, tomado pelas grandes fazendas de café, tabaco, algodão, açúcar. Essa produção era quase toda vendida para o exterior, fora do Brasil. As cidades, elas estavam mais nas áreas litorâneas, próximas ao mar. No interior, haviam pequenos vilarejos bem rústicos, sem estrutura nenhuma. A sociedade era uma sociedade escravocrata, ou seja, baseada na servidão dos escravos. Observem essa cena aqui de Debrecht. São as primeiras ocupações da manhã. Os escravos apagando as lamparinas, servindo aos seus donos, fazendo a limpeza das ruas, né? A elite era formada por uma pequena parcela da população, que aqui está representado um funcionário do governo. Nesse grupo, a maior parte das pessoas era de origem portuguesa, dona de terra e de trabalhadores escravizados.
concentravam o poder político e controlavam os poucos eleitores que tinham no país. O saneamento era muito precário, podemos até dizer péssimo, né? Nessa cena aqui, nós temos os escravos tigreiros, que eram encarregados de jogar os dejetos domésticos na praia. Observem, o que são esses dejetos domésticos? São desde os excrementos, o lixo, tudo ia para a praia. Ainda bem que na época a população não era tão grande. Já imaginaram se hoje essa técnica continuasse? Nós teríamos poluição mais do que a gente já tem, né? A saúde e os transportes era muito precária. Não tinha estradas, hospitais, né? Era bem difícil. Também o analfabetismo era bem acentuado. A cada 10 pessoas, apenas uma sabia ler ou escrever. O país não tinha nenhuma faculdade. Somente aqueles que estudavam teriam que ir para a Europa, fora do Brasil. Então, observem que problemas nós tínhamos. Aliás, ainda nós temos essas desigualdades bem frequentes e fortes no nosso país, né? Mas com muita luta e revoluções, revoltas, o Brasil conseguiu melhorar um pouco a sua estrutura política. Nesse processo, o Brasil continuou um pouco conturbado, aparecendo revoltas, embates, revoluções, pois haviam os contrários à independência e os favoráveis. Os contrários eram a elite, que era um pequeno grupo que tinha poder de dominar, como por exemplo fazendeiros, os funcionários do governo. O próprio governo não queria a independência. E os favoráveis à independência, que eram os opositores ao governo, como escritores, médicos, escravos, comerciantes, a população em geral descontente com a situação política, econômica e social do país na época. Para dar uma amenizada, o governo, em 1824, criou a sua primeira Constituição, definindo assim o funcionamento do Estado brasileiro. Essa Constituição é onde tem todas as leis que definiu o funcionamento do país. Porém, quem tinha o poder absoluto era o imperador e não o povo, como eles desejavam. A Constituição de 1824 só participariam das eleições quem tivesse riqueza e fosse livre. E com isso, a oposição ao governo aumentou muito. Foi aí que começaram as revoltas que nós vamos ver a seguir. Nesse período, o Brasil tornou-se um país bem grande em termos de território e foi dividido em partes menores. Mas essas partes não tinham contatos umas com as outras. Diversos setores começaram a lutar pelo fim da pobreza e da escravidão, o que resultou até o final de 1840 esses embates, guerras e revoltas. Tendo em vista o autoritarismo do Dom Pedro I, a população enfrentava vários problemas como o alto custo de vida. Isso provocou manifestações no Rio de Janeiro, com conflitos entre os favoráveis e contrários ao imperador. Após 10 anos no poder e sem qualquer apoio, o imperador renunciou ao poder em favor do seu filho, que tinha 5 anos de idade. Assim, o governo seria exercido por uma regência, até o garoto se tornar maior de idade. Nós vamos ver aqui as principais revoltas nesse período. Vamos começar com a cabanagem. A cabanagem aconteceu em 1835 a 1840. Observem aqui no mapa. Na época, era chamado de Grão-Pará essa região que hoje é a região amazônica. Também foi conhecida como Revolta dos Cabanos.
porque eles moravam em cabanas. Aconteceu no Pará, teve uma participação maciça de negros, índios e mestiços, que trabalhavam na extração de produtos da floresta e moravam em cabanas à beira dos rios. Eles queriam o fim da pobreza e da escravidão. O governo imperial enviou então tropas para retomar a cidade. Espalhados pelo interior, os revoltosos resistiram até 1840, quando foram derrotados. Em 1835, ocorreu a revolta dos malês. Aqui na região nordeste, especificamente em Salvador. Foi um levante de escravos e ex-escravos negros organizados pelos malês, que eram os conhecidos africanos de formação muçulmana que falavam e escreviam árabe. Eles planejavam libertar os escravos de Salvador e posteriormente do Recôncavo Baiano. Guerra dos Farrapos aconteceu em 1835 a 1845. Observem que foram 10 anos de luta. Vamos localizar aqui no mapa a Guerra dos Farrapos, que fica na região sul, entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nessa região aqui. Foi a mais longa revolta do período regencial. Aconteceu no Rio Grande do Sul, também chamada de Revolução Farroupilha. O movimento foi provocado pelo descontentamento dos donos das fazendas de criação, charqueadores e exportadores, com a política do governo imperial, que diminuiu os impostos sobre a importação do charque uruguaio, que o Uruguai é o nosso país vizinho. A balaiada ocorreu em 1838 a 1840. Vamos localizar aqui no mapa onde está a balaiada, que fica no Nordeste, no Maranhão. Foi uma revolução de caráter popular que aconteceu no Maranhão. Teve como líder Manuel dos Anjos Ferreira, fabricante de balaios. Por isso ela recebeu o nome de balaiada. Sabinada ocorreu em 1837 a 1838. Aqui no mapa nós vamos encontrar a Sabinada. Movimento liderado pelo médico Francisco Sabino da Rocha Vieira, na Bahia, que em seu jornal criticava o governo dos regentes e o presidente da província, convocando o povo a separar a Bahia de todo o Brasil e organizar uma república com caráter provisório, até a maioridade de Dom Pedro. Então está aqui na Bahia que aconteceu a Sabinada. Assim, a grande marca do período regencial foram as revoltas provinciais que aconteceram em diversos locais do país. Essas revoltas envolviam insatisfações políticas com os rumos que o país tomava, além das disputas políticas locais, insatisfação popular com a pobreza e a desigualdade. Para aprimorar, nós vamos realizar as atividades do livro de História nas páginas 100 a 105. Não se esqueça, faça com muita atenção, leia bastante para entender os textos. Bons estudos! Nas nossas aulas de geografia, nós já falamos muito sobre os meios de comunicação, de transporte, a evolução na indústria, na produção, no escoamento, no consumo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as mudanças na agropecuária. Vamos primeiro analisar que agro está relacionado com a agricultura. O cultivo, a produção de produtos agrícolas, como milho, soja, feijão, arroz, batata, enfim, todos os produtos que estão relacionados com o cultivo na terra. E pecuária diz respeito à criação de gado em geral, bovinos, equinos, muares, suínos, enfim, toda a produção de animais, certo? Então, nós vamos ver essas mudanças que ocorreram no Brasil
e em outros países. Mas vamos lembrar que essas mudanças não chegaram a todos os cantos do país e nem do mundo, né? Alguns países ainda enfrentam muitas dificuldades na questão agropecuária, inclusive aqui no Brasil. Nas últimas décadas no Brasil, houve muitas mudanças na produção agropecuária, como por exemplo, na tecnologia. Observem as cenas aqui. Aqui nós vemos nessa cena, essa imagem, como é prático para embalar o feno. É muito prático. O algodão também passa por esse processo. Nós também vimos aqui as mudanças no trabalho, na pesquisa, onde o homem buscou aprimorar cada vez mais tanto a qualidade das sementes, da terra, a produção. Então, se teve evolução na pesquisa, no desenvolvimento de técnicas, de insumos, de produtos de maior qualidade, a produção, consequentemente, foi maior também. E a qualidade, também devido à exigência da própria população. As pessoas, elas procuram produtos de maior qualidade. Então, a agricultura e a pecuária precisaram evoluir nessa questão. Vamos lembrar que todos os processos, eles têm pontos positivos e pontos negativos. Essa evolução, mudança na agropecuária, também trouxe muitos impactos, alguns positivos, outros negativos. Vamos analisar algum. Por exemplo, o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. Por quê? Os grandes proprietários foram comprando dos pequenos agricultores as suas terras, pois esses às vezes não tinham condições econômicas para tocar o seu trabalho, gerando assim trabalhos temporários. Ou as pessoas iam para a cidade ou permaneciam no campo desenvolvendo trabalhos temporários nas épocas de safras. Uso de agrotóxicos, que são os chamados venenos, né, que se passa nos produtos para diminuir a propagação de insetos, de pragas. Tem o lado bom e o lado ruim. Porém, hoje há uma grande melhora nessa questão, onde os produtores estão diminuindo exponencialmente o uso de agrotóxicos. Desmatamento também foi um grande impacto no nosso país, pois foi desmatando para quê? Para abrir áreas para a produção agrícola. Mas nós vamos lembrar que de onde vem toda a matéria-prima para o nosso consumo? Desde alimentação, vestuário, remédio, tudo vem da agricultura e da pecuária. Porém, alguns animais com esse desmatamento foram extintos, pois eles perderam o seu habitat, devendo procurar outro lugar, e com isso algumas espécies foram extintas. Escassez da água. Com a grande desmatamento e grandes áreas, também o uso para irrigação, muitos mananciais foram diminuindo a sua quantidade de água. Outra questão impactante também no meio ambiente, a poluição. Nós sabemos que com a grande produção, tudo vai crescendo. O consumo, aí as fábricas precisaram aumentar, as indústrias aumentaram a sua produção devido à exigência e à grande quantidade de pessoas exigindo o consumo. Com isso também apareceu a poluição do ar, das águas, do solo e assim consecutivamente. Porém, não podemos esquecer que a agricultura e pecuária são elas que nos fornecem a matéria-prima para a produção dos produtos que nós consumimos. Nesse contexto, nós vamos ver aqui
As desigualdades no campo em relação à tecnologia. Nós sabemos que ainda hoje existem regiões, não só no Brasil, mas no mundo, que apresentam essa desigualdade em relação à tecnologia, não tem acesso à tecnologia. Enquanto, de um lado, nós vemos aqui a agricultura e a pecuária com inovações tecnológicas, tendo tecnologia de ponta para produzir, do outro lado nós temos ainda lugares que desenvolvem a agricultura arcaica, tradicional, com o uso da força humana e a tração animal. Isso tudo requer muito dinheiro, para investir. Aquele produtor que não consegue, não tem incentivo tanto do governo para poder adquirir a sua tecnologia, ele vai cada vez ficando para trás. Às vezes ele se sente obrigado, sem saída, e vende a sua terra e vai para a cidade, que é o chamado êxodo rural. Mas nós devemos lembrar que o mundo é uma população muito grande e ela necessita de muito alimento. Então a produção é cada vez maior. E os pequenos agricultores, os pequenos produtores, às vezes eles acabam perdendo o seu sustento, investindo em outras áreas. Essas questões são bem polêmicas, pois envolve o planeta Terra, a questão de proteger o meio ambiente, de melhorar a qualidade de vida, diminuir o consumo, a produção de lixo, todas essas questões. Mas nós não podemos esquecer que é da terra que vem o nosso sustento. Então, muitas práticas são possíveis de mudar, inovar, É o que hoje em dia estão acontecendo muito, as produções orgânicas, pequena escala, mas é impossível deixar de produzir. Para finalizar, nós vamos resolver as nossas atividades no livro de Geografia, que são as questões número 7 da página 131, número 8, página 132 e a número 9, página 133. Tenham todos um bom trabalho e coloque sempre o seu melhor para resolver as atividades. Eu vou ficando por aqui, nos encontramos na próxima aula. Um abraço bem forte, beijo no coração.